Capítulo 6 Os alimentos. Conterrâneo. Adentraremos em outros aspectos das reflexões. Procure desapegar-se do arsenal de erudições e justificativas prévias e permita-se pensar, posicionando-se no início. Com simplicidade e pureza, busquemos vislumbrar um planeta feliz, um planeta sem a manipulação do dinheiro, um organismo social sadio. Em uma sociedade onde os seus habitantes já se conscientizaram da ilusão da posse e juntos objetivam níveis de desapego cada vez mais abrangentes, ocorrem incessantes planejamentos quanto à utilização de cada ponto do território mundial, inclusive as áreas destinadas à produção de alimentos, almejando dessa maneira um melhor aproveitamento conjunto para toda a humanidade. O cidadão afinado com as atividades no campo se aprimora devido aos seus constantes estudos na universidade, pois, como veremos adiante, em uma sociedade desprovida de dinheiro, a universidade será um contínuo em toda a vida humana e desempenhará o papel do próprio centro de aperfeiçoamento do ser. Em um planeta de corpo único, as máquinas são instrumentos indispensáveis nas áreas destinadas à produção agrícola. A maquinária é de última geração, de forma a ampliar a produtividade e provocar um aproveitamento do tempo e sempre maior prosperidade. Pois desse modo funciona um planeta desprovido de dinheiro, desenvolve-se a tecnologia para o bem de todos e constantemente, sem nunca estagnar em um mesmo modo, o que repercute na incessante melhoria da eficiência das máquinas. Busca-se progressivamente a maior harmonia entre as máquinas e o meio em que se inserem. Nessa sociedade equilibrada, a máquina é destinada a executar trabalhos que facilmente podem ser desempenhados pela mesma. Na questão agrícola, citamos as semeaduras, colheitas, transporte e outros. Enquanto isso, o ser humano executa funções adequadas à capacidade própria do humano. Na sociedade orgânica saudável, existem departamentos responsáveis pelo envolvimento das máquinas desde a sua construção até a sua atuação no organismo social. Tais departamentos são integrados por cidadãos de diversas faixas etárias, que realmente se afinam com tais assuntos, sempre estudando juntos formas de aperfeiçoamento. Se algum maquinário não desempenha a sua função adequadamente, logo o departamento responsável pesquisa maneiras de viabilizar o aprimoramento necessário dessa máquina. Isso acontece, pois, quando não existe interesse em lucros, a tecnologia passa a ser desenvolvida por um caminho de maior eficiência, no sentido de um real proveito coletivo. A permanente comunicação com os outros departamentos do planeta, formando gradativamente entrecruzamentos maiores. Em todos os departamentos existem aspectos da música, engenharia, artes plásticas, matemática, educação, administração, filosofia, biologia, arquitetura, física, etc. Em uma sociedade de corpo único, a convergência dos conhecimentos humanos surge de forma espontânea em todas as estruturas sociais. Ao refletirmos sobre a universidade, retornaremos com mais profundidade a esses aspectos. Naturalmente, a estrutura e o funcionamento da sociedade são reformulados ao se retirar o conceito fantasioso da posse. O pensamento de posse continua atualmente aceito muitas vezes como intrínseco, ausentes, entretanto é pura criação mental. Conterrâneo. Lembre-se de que, ao mencionarmos qualquer assunto relacionado ao dinheiro, no fundo, referimos-nos à posse. Retornemos ao assunto relacionado aos alimentos. Em um planeta feliz, onde os habitantes anseiam
não cristalizar ideias, conhecimentos, tendências. Já houve uma convergência das técnicas de produção agrária, ajustadas ao ambiente em que se insere. E isso só ocorre devido a uma ininterrupta pesquisa desapegada, fruto de uma busca pela não posse. Em uma sociedade feliz, onde existe incessante desenvolvimento do desapego individual, as técnicas foram imparcialmente estudadas, experimentadas e investigadas nos pontos positivos de cada uma. E pesquisando juntos, os habitantes foram criando técnicas produtivas de maior eficiência, que originam vegetais vigorosos e saudáveis, os quais produzem alimentos com as mesmas qualidades, de modo a repercutir semelhantemente nas pessoas que os consomem. Contudo, as técnicas continuam sendo revistas e, nesse processo, apreendem-se novos aspectos e, assim, realizam-se reformulações. Por essa razão, nunca se paralisa o modo de produção como se fosse definitivo, terminante, último. Isso porque o desenvolvimento humano induz, por sua vez, o desenvolvimento em todas as estruturas sociais. Esse dinamismo e vivacidade existem devido aos constantes e cada vez mais elaborados exercícios de desapego, o que gera uma união de propósitos entre os habitantes, um examinar juntos, possibilitando uma incessante reformulação de concepções e um progresso em todos os sentidos. Em um organismo social saudável, planeja-se a distribuição mundial das lavouras de maneira a localizar cada espécie onde melhor se adapte e se desenvolva. E os habitantes projetaram um eficiente e estruturado sistema de distribuição dos alimentos para abastecer os centros de nutrição do planeta. Desse modo, as bananas saem de localidades destinadas às produções e são distribuídas aos centros de nutrição que necessitam dessa fruta. O mesmo ocorre com as castanhas, as uvas, as maçãs, o feijão e os demais alimentos produzidos no planeta. Tais centros de nutrição consistem em complexos alimentícios onde a população realiza suas refeições. São ambientes arquitetados e ornamentados com muito carinho, tudo com vistas a se tornarem locais agradáveis, aconchegantes e que proporcionem serenidade em cada frequentador. Os cidadãos atraídos por aspectos da nutrição trabalham e estudam nesses locais de modo que, juntamente com a produção das refeições, ocorre o aprofundamento em diversos assuntos relacionados ao labor, como, por exemplo, nutrição infantil, higiene dos alimentos, gestão da qualidade, imunologia, etc. Os habitantes ligados a tais centros pesquisam, de acordo com suas afinidades e capacidades, novos aperfeiçoamentos sobre os alimentos e sempre em constante comunicação com os demais departamentos do planeta. Consequentemente, os alimentos oferecidos possuem alto valor energético, sem toxinas, com as qualidades nutritivas conservadas, a contribuir assim na conformação de seres humanos saudáveis e felizes. Busca-se verdadeiramente a primazia da qualidade alimentar. Assim, nesses complexos centros de nutrição, a manipulação dos alimentos é encarada com seriedade e amor, como tudo o que se realiza em uma sociedade que aspira à não posse e ao amor fraterno. Desse modo, cada cidadão oferece o fruto de sua labuta com muito amor, e de modo semelhante recebe. Em um planeta destituído de dinheiro, os cidadãos também poderão se dirigir aos centros de provisão e escolher produtos de acordo com as suas necessidades. Em tais centros, há uma enorme variedade de produtos, como alimentos, roupas, etc. Poderíamos compará-los a imensos magazines, no entanto, não há caixas, não há vigias.
O cidadão adquire o que desejar de acordo com as suas necessidades e ninguém lhe tolhe por isso. Essa atitude é natural e sensata em um planeta que já atingiu, com relação à sociedade atual, maior nível de desapego de seus habitantes. Na questão alimentar, existem nos centros de provisão locais que disponibilizam alimentos frescos e saudáveis para aqueles que não desejam naquele momento se dirigir aos centros de nutrição por um motivo qualquer, como por exemplo, para participar de um lanche comunitário, um piquenique nos momentos de lazer e outros. Com a existência dos centros de nutrição, o habitante, caso deseje, não precisa se preocupar com a aquisição, a armazenagem ou a preparação diária dos alimentos. Assim, em uma sociedade harmônica, muitas tarefas desempenhadas no lar são reformuladas devido à estrutura social estar preparada para cumprir algumas funções no ambiente doméstico. Por exemplo, não haverá necessidade de preparar a refeição, nem de lavar as roupas, pois, como já vimos, essas últimas serão destinadas aos centros de limpeza e o mesmo se estende a outras tarefas do lar. É interessante notar que os problemas atuais do nosso sistema social, fundamentado no dinheiro, se esvaem quando se reconstrói a sociedade sobre fundamentos mais vitais. Examinemos esse ponto por meio de uma cena. Se as moscas são atraídas por um prato de comida putrefata, não é de bom senso desperdiçar energias tentando espantá-las, vez que a atitude eficaz consiste em retirar a causa da situação, a comida podre. Como consequência, as moscas dissipar-se-ão. Em sintonia com essa curta história, podemos unidos encarar um pouco mais a fundo a essência da dinâmica social, a fim de reconhecer as causas fundamentais, pensar em maneiras de reformulação e modos de auxiliar a construir um corpo social único. Num planeta feliz, a criatura humana reflete continuamente, sozinha e em grupo, sobre formas de aprimorar o trabalho e de harmonizá-lo ainda mais com as tarefas de seu entorno. Tudo com vistas a conformar cada vez mais um organismo social saudável. Pensemos nesse ponto em relação a um caso sobre os alimentos. Numa sociedade em corpo único, os alimentos não necessitam do conjunto de embalagens como se verifica na atualidade, mas sim de uma quantidade mínima, entre parênteses, quando necessário, suficiente para protegê-los bem. E os habitantes envolvidos nessa área assiduamente repensam formas mais eficazes de reduzirem as embalagens. Além disso, uma das metas dos centros de nutrição consiste em gerar a menor quantidade possível de refúgio, auxiliando a formar cada vez mais um organismo coeso. Os trabalhadores dos complexos alimentícios, por pesquisarem melhores formas de aproveitamento alimentar, usufruem dos alimentos em sua totalidade, não sobrando praticamente nada para as composteiras coletivas. Entre parênteses, essas recebem material orgânico de outras fontes. Esse conjunto de condutas ameniza drasticamente a carga de trabalho no departamento de direcionamento do refúgio, o que possibilita a constante reformulação desse departamento para conformações mais compactas e efetivas. Por tal motivo, o trabalho em um planeta feliz consome bem menos tempo, porém com uma eficiência muito maior. Assim, sobra tempo para outras atividades, igualmente importantes para a formação humana. Da sociedade atual para a sociedade feliz, as profissões associadas ao refúgio passam por completas reformulações. O mesmo ocorre com as demais profissões presentemente conhecidas. Em outras palavras, nessa transição, as transformações na dinâmica profissional são radicais. Isso é possível em uma sociedade não fundamentada no dinheiro. É possível quando as estruturas não estão
estigmatizadas pela ilusão da posse. É possível quando os seres humanos estão iluminados pelo entendimento de que qualquer ente não pertence a ninguém e que, por cultivarem sempre uma progressiva vivência do desapego, formam unidos um organismo social planetário, um corpo único cooperativo. Modifiquemos as vigas que sustentam uma construção e urge a necessidade de remodelá-la toda, a fim de se adequar aos novos alicerces. Se possível, avancemos.